Fala rapaziada, eu sou o Saiki, sejam bem-vindos a mais um Resumindo Animes. No anime de hoje, vamos acompanhar um jovem chamado Handa, um colegial do segundo ano, cujo pai, Handa Sumeu, é uma autoridade no mundo da caligrafia. Handa também era um gênio calígrafo muito conhecido, e por esse motivo, sempre quando caminha, os outros estudantes naturalmente saem da sua frente para não causar incômodos. Homens o veem com respeito, enquanto mulheres o veem com admiração, e por ele ser considerado um ser quase que intocável, absolutamente ninguém se sente no direito de falar com ele. Porém, o que ninguém não sabia era que atrás dessa máscara imaginária, Handa era um garoto completamente inseguro e tímido. Para ele, todas as pessoas o odeiam por ele ser fraco. Esse era o motivo por qual ele não tinha nenhum amigo no colégio. Por outro lado, ele amava a caligrafia. Na realidade, ele era muito amigável e bondoso quando conhecia alguém, mas devido ao mito que foi criado de um Handa intimidador e de poucas palavras, as pessoas tinham medo dele, até os mais valentões da escola temiam quando viam seu nome. Porém, nem sempre foi assim. Tudo começou no primeiro ano do fundamental, quando Handa conheceu o Kaifuchi. Eles conversaram e se deram muito bem, pois ambos adoravam caligrafia. Até que um dia, Kawafuchi veio com a notícia devastadora de que os seus veteranos estavam espalhando rumores de ódio contra o garoto. A partir daí, Handa mudou completamente a forma como olhava para os seus colegas, se tornando alguém antissocial e totalmente reservado para novas amizades. Mas a verdade mesmo era que o seu amigo mentiu a respeito da história, já que ele estava decepcionado após a garota que ele gostava pedir para ele entregar uma cartinha romântica para Handa. Essa mentira terrível trouxe grandes consequências para o garoto no ensino médio. As pessoas o observam de longe admirados com a sua presença, mas ele tem certeza que as pessoas estavam falando coisas ruins a seu respeito. A sua mente estava a mil com pensamentos negativos, o que criava uma barreira invisível que os alunos apelidaram como a parede Handa. Mas para Handa, isso não era nada divertido. Ele podia sentir o ódio e repulsa das pessoas quando passava. O medo de ser julgado pela sua aparência parecia nunca deixá-lo. E nesse dia, após abrir o seu armário, ele acabou encontrando uma cartinha romântica lá dentro. Na hora, o seu coração se encheu de medo, pois para ele era apenas mais uma brincadeira boba que alguns valentões armaram com o objetivo de humilhá-lo de alguma forma. Ele não fazia a menor ideia de quem escreveu ou o que tinha dentro. O garoto estava pensando em todas as possibilidades, mas a única coisa que ficava repetindo em sua cabeça era que alguém queria bater nele, e o seu medo foi tão grande que a sua única reação no momento foi amassar a cartinha e jogar ela no lixo. Porém, neste momento, uma garota com a cabeça gigante começa a gritar com ele. Aparentemente, ela estava brava pois o garoto havia jogado fora o bilhete romântico que a sua amiga havia escrito. A garota com o coração partido se chamava Maka. Ela não parava de chorar pois Handa foi o primeiro amor da sua vida. Handa, por sua vez, percebe que estava sem escapatória quanto à carta. Mais uma vez, ele interpreta a situação completamente errada, imaginando que as duas estavam tramando algum plano para fazer ele passar vergonha. Ele então tem uma ideia brilhante de expor as duas em público, pois de acordo com seus pensamentos negativos, elas não tentariam nada contra ele na frente dos outros alunos. Porém, a situação foi de mal a pior quando Maka pediu para ele encontrá-la no fundo da academia no final da aula. E como aquele era um lugar onde apenas valentões e gangues se reuniam, ele entrou em completo desespero, pois sabia que podia cair facilmente em uma cilada sem fuga. Mas na altura do jogo, ele não podia recuar depois de ser questionado na frente de toda a turma. E por mais perigoso que fosse, ele sabia que haveria muitas pessoas assistindo. Sua ansiedade está aumentando a cada segundo, tornando difícil para ele se concentrar durante a aula. E assim que deu o horário de ir para casa, Handa caminha lentamente em direção às duas garotas. As pessoas ao redor estavam tensos com o que ia acontecer, e como Handa não sabia ao certo o que ele esperava, ele fez uma cara de bravo deixando a sua aura sinistra à mostra. De começo, Maka se aproxima dele com a nova cartinha. O seu coração palpita e ela soa muito. Porém, na hora de entregar, a sua amiga derruba a carta, justificando que a sua mão havia escorregado. Maka pega a carta e tenta entregar novamente ao garoto. Porém, a sua amiga repete a mesma coisa. E isso continua até que Maka fica irritada, ocasionando nas duas saindo na porrada. Mas o plot twist que Maka não fazia a menor ideia era que a sua amiga também gostava de Handa. Ela sempre foi uma grande admiradora do garoto, e por esse motivo segurou Maka dizendo que Handa era muito areia para o seu caminhãozinho. Handa, no entanto, vira as costas e caminha de volta para a sala sem falar uma palavra. Mas de alguma forma, Maka conseguiu escapar e entregar a carta para ele. Porém, ele simplesmente a rejeita, dizendo que a sua caligrafia era horrível e por isso não entendia absolutamente nada do que estava escrito. A garota chora e Handa volta para casa de uma forma muito maneira. Daquele dia em diante, as garotas que se declaravam para Handa eram consideradas verdadeiras heroínas.
No outro dia, de volta para a sala de aula, os alunos deveriam decidir de forma democrática o presidente daquela classe. Aizawa é o presidente há mais de 10 anos, mas dessa vez é diferente, pois há outra pessoa na disputa que pode ocupar este lugar. Essa pessoa é justamente o nosso protagonista Handa. Embora ele não saiba o que estava acontecendo, pois estava dormindo esse tempo todo, a real é que os alunos decidiram por conta própria que Handa seria um ótimo concorrente para disputar as eleições contra Aizawa. Enquanto isso, Honda achava que tudo aquilo fazia parte de uma conspiração maléfica para fazê-lo sofrer, já que para ele a função de presidente era um grande pé no saco. De primeiro momento, Honda até tentou negar, mas o professor rejeita o seu pedido. Eles precisavam de um desafio adequado para decidir qual deles merecia o título de presidente. O professor então propõe um desafio de pedra, papel e tesoura, pois aquela seria a melhor maneira de resolver o problema. E ao ouvir isso, Honda achou uma brecha simples, mas genial de sair fora da disputa. Ele então diz para o seu adversário que jogaria apenas pedra e ele não mudaria sua escolha. Aizawa, no entanto, entendeu aquilo como um blefe e resolveu jogar tesoura no lugar de papel. Sem acreditar no que tinha acabado de ver, o garoto entra em choque ao perceber que Handa foi frio o suficiente para jogar pedra, mesmo após revelar sua jogada. Por outro lado, Handa também estava sem acreditar no quão burro era o seu adversário. Ele então pede uma nova partida melhor de 3 para o professor, que após consultar Handa, ele aceita sem reclamar. Durante a partida, Handa revela mais uma vez que jogaria apenas pedra. Ele estava confiante que o seu adversário jogaria papel dessa vez, mas o que ele não sabia era na equação quântica que Aizawa estava fazendo naquele momento. Aizawa podia confiar mais uma vez no seu adversário? Não, a probabilidade dele estar blefando era bem maior. Com toda certeza, Handa jogaria papel dessa vez. Na cabeça de Aizawa, tudo aquilo fazia parte do seu plano para tomar o seu lugar de presidente a todo custo. Então, na hora de decidir o lance, Aizawa joga tesoura. Porém, Handa novamente jogou pedra. Os dois ficam perplexos com aquela situação. Handa não podia acreditar que o seu adversário insistiu no mesmo erro 2 vezes. E Aizawa estava incrédulo em como podia existir um ser humano frio o suficiente para fazer 2 vezes a mesma jogada que ele revelou que iria fazer anteriormente. A sala inteira também estava paralisada, apenas esperando Handa assumir o cargo. Porém, para surpresa de todos, Handa nega a presidência, passando o cargo para Aizawa. E ao ser questionado sobre o porquê ele estava fazendo aquilo, Handa diz que ele não era digno daquele cargo, na verdade estava bem ocupado com o trabalho de caligrafia ultimamente. E após falar isso, ele abandona a classe aliviado por ter escapado de ser humilhado em público. E a partir daquele dia, Aizawa, que era um grande rival, se tornou um grande fã, ou podemos dizer, um grande admirador de Handa. No outro dia, um estudante chamado Nikaido Ryo resolveu se transferir para aquela academia. Ele era extremamente narcisista e se auto-intitulava como o rei da escola, já que ele era um modelo relativamente famoso, então por onde passava era alvo das atenções das garotas. Mas nesse dia foi diferente, já que toda a atenção que estava voltado para ele, por um instante se voltaram para Handa assim que ele passou. As meninas agora pouco se portavam com a sua presença, era como se ele nem existisse, e para o seu azar, ele acabou justamente na turma de Handa. E agora um cara que estava acostumado em ser o número 1, tinha que engolir o fato que havia um estudante mais popular que ele na escola. Então, tomado pelos ciúmes, ele questiona 2 moças sobre quem era a pessoa mais bonita entre ele e Handa. Mas sem hesitar, as garotas respondem que Handa de longe tinha uma áurea muito mais misteriosa e atraente. Além do mais, a sua personalidade quieta e sombria era o seu charme secreto. Ryo não podia acreditar no que estava ouvindo. Ele então se torna obcecado por Handa, pois de acordo com ele, o garoto pagava para ser popular. E durante uma investigação, Ryo estava perseguindo Handa até que percebeu seus chefes indo na mesma direção do garoto. Ele então viu que os seus superiores começaram a se interessar na aparência do garoto, tirando algumas fotos sem a sua permissão. Então, desesperado com medo de ter o seu lugar usurpado, Ryo corre em sua direção e impede que o seu chefe dê uma proposta de emprego ao garoto. O seu chefe, no entanto, empurra Nikaido e volta sua atenção a Handa, entregando-lhe uma túnica de luxo. Handa, no entanto, não estava entendendo nada do que estava acontecendo. Para ele, aquilo era algum tipo de ato de caridade, e percebendo Nikaido Ryo caído no chão todo sujo, ele confundiu o garoto com um mendigo e vestiu a túnica para ele, dizendo que os zoadores deveriam prestar mais atenção nos verdadeiros necessitados. E após falar isso, ele vira as costas e vai embora. Nikaido, por sua vez, tirou suas próprias conclusões de que Handa era tão popular por conta do seu caráter, e daquele dia em diante, ele se tornaria mais um de seus fiéis discípulos.
Após voltar para a classe, Handa é solicitado a entregar um bilhete para um de seus colegas que não aparecia na escola há muito tempo. Handa então indaga que aquilo seria papel do presidente da turma, porém Aizawa pediu para ele ficar tranquilo, pois entendeu tudo aquilo como um ato de compaixão. Então durante o tempo que ele estava fora da escola, decidiu com os alunos que o verdadeiro líder era aquele que pensava em prol de um todo e não apenas para o seu próprio benefício. Em outras palavras, mais uma vez as ideias de Handa foram interpretadas de maneira errada, ocasionando em mais um desastre. Handa não podia acreditar no que estava ouvindo, mas não lhe restava escolhas a não ser aceitar o cargo e entregar o bilhete para o estudante faltoso. Após chegar na casa do aluno, ele tocou a campainha, porém ninguém atende. Ele então decide colocar o pacote em sua caixa de correspondência, porém um homem forte carregando um taco de beisebol se aproxima. Ele parecia um monstro intimidador. O rapaz então ameaça Handa dizendo que se ele desse mais um passo seria o seu fim. Handa, no entanto, se vê em um caminho sem volta e mesmo com muito medo, pergunta ao jovem se o seu nome era Tsutsui Arai, um garoto colegial que parou de ir à escola devido aos bullying que sofria. O jovem então confirma sua identidade, o que deixou Handa surpreso em como uma pessoa poderia mudar em tão pouco tempo. Porém, para sua infelicidade, a sua personalidade mudou tão rápido quanto a sua aparência. O jovem delinquente não queria saber de conversa fiada e então se prepara para atacar. Porém, após fingir que iria acertar Handa com seu taco, ele percebe que aquele estudante não era uma pessoa comum, já que ele nem se moveu ou sequer piscou perante aquela ameaça, algo que ele nunca havia visto antes na vida. Handa, no entanto, estava se cagando de medo. A verdade é que o golpe foi tão rápido que ele nem sequer teve tempo de reação. Os seus reflexos simplesmente não acompanharam o movimento. Porém, Tsutsui Arai não sabia disso. Para ele, Handa era um grande lutador de artes marciais que ele devia tomar muito cuidado. O tempo passa e os dois se encaram fixamente, sem desviar o olhar por um segundo. Handa, no entanto, decide quebrar o clima se aproximando e entregando a carta para ele. Na mente de Handa não fazia sentido ele ficar ali parado, esperando a hora de levar uma surra. De acordo com o garoto, se fosse para apanhar, que seja rápido. Arai, por sua vez, ficou paralisado em choque. Ele realmente não acreditou que existisse alguém que podia ter uma reação tão fria e calma como aquela mesmo diante da morte. Definitivamente, Handa não era um cara normal, pois ele nunca havia tido uma experiência onde alguém o intimidasse apenas com a sua áurea. Mas antes de Handa ir embora, um grupo de delinquentes cerca Arai dizendo que iriam se vingar pela última briga. Por um momento, o jovem estava sozinho. No entanto, em uma tentativa de escapar depressa, um dos delinquentes questiona sobre a identidade de Handa, que após dizer o seu nome, deixou todos eles em choque. Os delinquentes estavam tremendo de medo em saber que Arai era amigo de uma pessoa como aquela. Eles então fogem rapidamente dizendo que não eram malucos de enfrentar um ser humano que com apenas 4 anos de idade partiu um só ao meio com as próprias mãos. E apesar dos comentários estupidamente exagerados, Handa não deu importância para aquilo e continuou correndo em direção à sua casa. Naquela tarde, Arai se sentiu uma formiga perto de um elefante em relação a Handa. Então, a partir daquele momento, Handa ganhou mais um admirador fiel. No outro dia, o valentão Arai estava de volta na escola, olhando fixamente para Handa com a expressão de um verdadeiro fã apaixonado. Handa, no entanto, interpreta mais uma vez a situação erroneamente e fica preocupado com o que Arai poderia fazer com ele, já que claramente ele era muito mais fraco, o que o tornava uma presa fácil. Por ser considerado um deus intocável, Handa tem o sentimento que ninguém gosta dele, a não ser o seu melhor amigo Kayafuji. Mas na escola ele finge que não conhece o garoto, para que ninguém possa intimidá-lo por ser amigo de um fracassado como ele. Kawafuji é popular, então Handa não quer fazer nada que possa arruinar a reputação do seu amigo. E embora Handa seja o mais popular da escola, ele age como um lobo solitário por não saber disso. Certo dia de aula, uma garota que sentava do seu lado acaba deixando sua borracha cair próxima ao seu assento. Então Handa, muito educado, se estende para pegar a borracha. Porém, na hora de entregar a garota que não havia percebido, ele tem pensamentos negativos sobre o que ela iria falar assim que percebesse que ele havia pegado uma borracha no chão todo sujo. Ele então tem uma ideia genial. O garoto decide esperar a estudante perceber o sumiço do objeto e então oferecer a sua borracha para ela. E aconteceu tudo como ele planejou. Porém, após oferecer a sua borracha, a garota quase teve um ataque cardíaco. Era impossível uma plebeia como ela interagir com alguém como Handa. Para Handa, aquilo foi apenas um gesto educado, mas para a garota, aquilo era claramente uma declaração de amor, carinho e afeto para uma fã desesperada. As outras garotas estavam com inveja daquela ação, porém só podiam observar de longe. Um pouco mais tarde, Handa é flagrado conversando com a linda mulher, que aparentemente foi à escola apenas para lhe entregar uma marmita. Uma fã que estava passando tirou uma foto dos dois e logo espalhou nas redes sociais da escola dizendo que Handa havia arranjado uma namorada. E ao ouvir aquilo, Miyoko, a garota que lhe havia dado uma borracha anteriormente, se sentiu completamente traída. Ela então ameaça se jogar do segundo andar da escola. As pessoas não entendem o que estava acontecendo, mas ela gritava em voz alta que
que Handa havia iludido toda a escola e pelo bem do movimento, ela iria se sacrificar. Neste momento, Handa estava voltando para a sala de aula até que ele se deparou com a sua carteira escrito a palavra morra. Aparentemente, antes de sair da sala, Miyoko havia escrito essas palavras para lhe atingir de alguma forma. Porém, Handa não estava por dentro da situação. Para ele era só mais um dia normal em uma escola que ele odeia. Ele então calmamente pega uma outra carteira para substituir a anterior, mas só agora o garoto percebe o quão difícil seria se livrar da sua carteira. Ele então dirige palavras motivadoras para confortar o seu coração triste, mas Miyoko, que estava no mesmo andar que ele, ouve tudo por trás das janelas e entende que aquelas lindas palavras são para ela, o que fez a garota desistir na hora de se jogar. Ela então chora por ser egoísta o suficiente para não entender os verdadeiros sentimentos de Handa. No entanto, Handa caminha pelos corredores sem ter a menor ideia que salvou mais uma vez o dia sem a sua intenção. Os dias foram passando e a popularidade de Handa aumentou tanto que não podia ser mais ignorado pelo conselho estudantil. A presidenta, senhorita Tenoji, ordena aos integrantes uma caçada para capturar o garoto a qualquer custo. Na sua ideia, tirando a sua masculinidade, obrigando ele a vestir uma saia, ia impedir que as outras garotas o admirassem. Isso faria a escola se tornar mais feminista. Handa, no entanto, rejeita de todas as formas. Para ele não fazia sentido se vestir igual a mulher. Porém, o conselho obrigou nem que fosse à força, o que forçou o garoto a correr e se esconder. Mas os seus esforços foram em vão, já que o conselho o alcançou em poucos minutos. Porém, nessa altura do campeonato, Handa acaba desequilibrando na escada e caindo junto com a presidenta. A garota acorda alguns minutos depois. Ela então pergunta o que havia acontecido. Seus subordinados, por sua vez, dá a ela uma versão completamente romantizada, onde Handa a salva de se machucar mais ainda. Neste momento, a sua expressão mudou. Ela não era mais a Tenoji durona que todo mundo conhecia. A garota estava completamente apaixonada em Honda, e por esse motivo decidiu que seria proibido qualquer membro do conselho perturbar aquele garoto novamente. O festival cultural do colégio estava chegando, e como representante de classe, Handa tinha que escolher entre 3 opções para realizar um teatro. Handa, no entanto, se sente pressionado em fazer a escolha certa para a turma, e por esse motivo ele diz que estava muito apertado para ir ao banheiro, mas assim que voltou, percebe que a classe novamente definiu que seria melhor sem a sua presença, o que deixou o garoto mais negativo ainda em relação aos seus colegas. O dia do festival chegou e, por algum motivo, Handa acaba fazendo o papel mais importante da trama, e as coisas começaram a ficar mais confusas ainda, quando de repente ele ganhou o troféu máximo dado ao aluno mais importante daquela escola. Então, após subir no palco, o seu amigo revela que todo esse tempo ele foi popular. Porém, o garoto não sabia disso. Na verdade, ele nunca deu espaço para as pessoas conhecerem ele melhor. E após ouvir aquilo, Handa estende o troféu e agradece a todos, dizendo que aquela coroa não podia pertencer a somente um aluno, pois todos se esforçaram para merecê-la. O seu discurso é comovente e as pessoas choraram de emoção ao ver o quão maduro era aquele estudante. A sua barreira que separava os alunos tipicamente normais dele foi quebrada. Agora ele podia ver como as coisas eram claramente. De repente, os estudantes que sempre o seguiam nas sombras finalmente foram reconhecidos como verdadeiros amigos. Handa não estava mais sozinho. O garoto que antes era antissocial e apático, agora era um rapaz alegre e sorridente. Por fim, Handa se formou como exímio calígrafo. Porém, aquela noite seria eternizada para sempre em sua memória. Bom, se você gostou desse vídeo e quer ver mais resumos como esse, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até uma próxima, valeu, falou!